Olá, primeiro ano, dando continuidade à nossa atividade. Na aula passada, nós revisamos sobre a membrana plasmática, onde nós falamos sobre sua principal função, que ela tem a função justamente de controlar o que entra e sai da célula de substância. Vimos também que ela é constituída por lipídios e proteínas, aonde eu citei para vocês que ela apresenta dois tipos de transporte passivo e o transporte ativo, sendo que o transporte passivo ele é sem gasto de energia, já o ativo é com gasto de energia. O transporte passivo ele apresenta duas partes, que é a difusões e a osmose. Nas difusões que nós veremos hoje, vamos ter a difusão simples e a difusão facilitada, sendo que elas têm uma grande diferença entre elas, apesar delas fazerem parte do mesmo tipo de transporte, mas elas têm uma diferença entre elas que nós vamos ver agora. Aqui primeiro, só para vocês relembrarem que aqui é justamente a camada, né, de lipídios, e aqui são as proteínas. Por isso que, como eu falei para vocês anteriormente, que a membrana plasmática ela é formada, ela é constituída principalmente por lipídios e proteínas. Aqui nós vamos ter as proteínas e aqui as camadas de lipídios. Como a gente podemos observar que aqui fica justamente a bicamada lipídica. Então aqui nós vamos ter a difusão simples. Na difusão simples, o transporte ele vai ocorrer diretamente, ele não precisa de um canal de proteína que faça esse transporte do meio externo para o meio externo. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é justamente o que acontece com o oxigênio quando ele vai para o nosso sistema respiratório. Essa troca gasosa do nosso sistema respiratório, que é justamente a levada do oxigênio, ela acontece automaticamente. Não precisa de uma proteína que a leve ali para dentro da célula. Diferente, por exemplo, de algumas vitaminas, de alguns aminoácidos, que eles necessitam da proteína para fazer esse transporte para dentro da célula, ou seja, dos canais de proteínas que a gente chama. Então, essa é a grande diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada. É que ela facilita, ou seja, né, a entrada e saída das substâncias de dentro da célula. E a diferença é que na difusão facilitada existe auxílio das proteínas, que a gente chama isso de pemease, tá? Essas proteínas, elas atuam como carreadoras de substâncias e elas capturam as moléculas que facilitam justamente a sua entrada na célula. Então, essa foi a nossa revisão de hoje, onde nós falamos sobre os tipos de difusão, a difusão simples e a difusão facilitada. Na próxima aula, continuaremos com nossas atividades. Façam a atividade da apostila, façam o exercício e até a próxima.